E o Juninho, que na época parecia que ia ser o momento de renascimento do Vasco, o momento de reencontro do Vasco com as suas histórias, com as suas raízes, que é o Juninho voltando em 2011. Eu lembro de estar em São Januário vendo o dia do retorno do Juninho. Não o dia do jogo dele, mas o jeito que ele foi apresentado pra torcida. Não, o jogo dele foi fora. Foi contra o Corinthians. Ele faz um gol de falta. Gol de falta logo na primeira falta que ele bate é gol. Falta quase no meio de campo, mas o Vasco e Figueirense. Foi 1-1 esse jogo, inclusive. 1-1 ou 2-2. Eu cobria Vasco nessa época, eu lembro da chegada dele, entrevistei ele na chegada dele. Foi Vasco e Figueirense, foi o jogo da entrega de faixa. O Vasco tinha sido campeão no meio de semana contra o Curitiba, foi o jogo logo no final de semana seguinte. Se eu não me engano, foi um sábado à noite em São Januário. O Juninho foi ser apresentado o jogo pra torcida, meu pai me levou nesse jogo. Fui eu, meu pai e meu irmão, e eu lembro, assim, da comoção que era. Pô, o Juninho tá de volta, aquela camisa que o Vasco fez na época que você levantava, botava a camisa... Sei lá, pegava aqui, tinha estampado na barriga a cara do Juninho pra você levantar, que ele lembrava uma comemoração dele. Distribuíram coroas de papelão, essas coisas assim. Eu lembro muito disso. Então não tem como um cara desse não ser exemplo, um cara desse não ser... Não sei se ídolo é a melhor palavra, mas assim, é um cara que... No futebol, eu acho as condutas dele, futebolisticamente falando, sempre foram condutas muito corretas. E mesmo quando não foram as mais corretas, ele sempre foi um cara que defendeu muito o lado dele. Eu acho isso muito legal. Eu vou te falar que, assim, é ídolo. Ele chega no Vasco em 2011 e aí eu entro numa fila ali pra fazer... Antigamente tinha isso, né? O jogador chega, aí você fala com a assessoria do clube, a assessoria do jogador, você entra numa fila ali pra fazer especial com o cara, né? Aí chegou uma vez, eu fiz uma entrevista especial com ele. Eu trabalhava no IG nessa época. E aí, ele me falou uma coisa assim interessante. Ele falou assim, cara, eu tô voltando 10 anos depois. Mó galera, quando eu saí, mó galera era criança ou não era nascida. E aí, os pais dessas crianças ficaram 10 anos falando de mim, agora eu volto. Eu tenho o maior compromisso em representar para essas crianças que não me viram ou mal me viram, mas os pais ficaram 10 anos falando de mim, eu tenho que justificar. Você é a minha geração. A sua geração. O que você tá falando é exatamente isso, assim. A minha geração cresceu muito com uma imagem de um Juninho... Não uma imagem messiânica ou coisa parecida, mas assim, uma imagem que um dia tinha ele... uma idolatria ali, muito grande. Mas mais que uma idolatria era uma coisa que era favas contadas. Um dia ele vai voltar. Cansei de ouvir quando era criança, o Juninho vai voltar pro Vasco, o Juninho vai... Até que ele realmente voltou. E foi uma geração que cresceu com aquela história de contra o River Plate, sensacional, gol do... Assim, cantava sem ter visto. Claro que você vê depois da internet, mas assim, era uma coisa tão viva que 98 em 2008 tinha 10 anos. Pra mim, 10 anos era uma eternidade.